Começando mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou com a empresária da AF Tuti, grupo Eco7 e também ela é especialista em sono e bem-estar e presidente da CIUB Mulher, Flávia Tuti. Sou eu, isso aí. Muito bom dia, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço dessa mulher maravilhosa aqui comigo. E Flávia, deixa eu te falar, são vários atributos e eu vou deixar sair da sua própria boca. O que mais é presidente da CIUB e mais? Então, vamos lá, né? Aham. Com a graça de Deus. É muita coisa, gente. Eu estou como presidente da CIUB Mulher, estou como presidente do BNI Minas Inter, é nas terças-feiras, já aproveita para fazer a propaganda. Estou como diretora da Federa Minas, né? E como ela disse, eu sou proprietária da AF-TUT, que é transformar a vida das pessoas através do sono. É isso aí. E Flávia, em que momento você percebeu a força da sua identidade como líder? Então, eu acredito que todos nós nascemos com um propósito. Sim. E esse propósito, ele tem que realmente fazer brilhar os nossos olhos, né? E a gente percebe que, à medida que você vai trabalhando, que você vai se desenvolvendo, você vai estudando, você vai aprendendo sempre, você vai se conectando com pessoas. E aí você descobre que você não veio ao mundo para ser sozinho. E o que você sabe tem que passar. E que conectar com pessoas faz toda a diferença na vida, nos negócios e na nossa família. Então, é por aí. Não, e eu falo muito, eu acho lindo essa conexão, essa força que você traz para essas mulheres que, assim, sempre precisa, a gente necessita de um apoio realmente, sempre, não é de vez em quando, não é Sim. sempre. E esse apoio é essencial na vida da gente, né, Flávia? Eu falo que mulheres que apoiam mulheres, elas deveriam ter uma estrelinha a mais. Por quê? Porque na vida que a gente vive hoje, nessa correria do dia a dia, as pessoas elas não valorizam mais o contato com o olho, o falar, o pegar na mão, o preocupar com o sentimento do outro, né? E aí a correria faz isso com todo mundo. Então, olhar para dentro, parar um pouquinho e falar, olha, o que eu posso fazer de diferente? Então, dá para fazer muita coisa. Sim. É aquela história da pitadinha, né? Não adianta só. Quando você vai fazer uma receita de bolo, eu até brinco muito isso com as meninas. Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, é um bolo, é um doce, certo? Mas você tem que pôr uma pitada de sal. Sim. E essa pitada de sal faz toda a diferença, né? Então, se você tá aí, né, pensando, o que eu posso fazer? Como que tá a minha vida? Não tem tempo. Tempo a gente tem, porque a gente arruma. A gente arruma tempo para tanta coisa, principalmente para ficar em rede social. Então, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou usando para aprender, eu estou usando para ajudar as pessoas, eu estou usando para conectar. Então, mulher apoia mulher. É verdade. E Flávia, qual é o seu maior desafio em representar e impulsionar outras mulheres? Meu maior desafio é ser como elas. Então, diariamente eu faço um exercício de me colocar no lugar de cada uma, porque eu tenho uma MEI que faz um sabonete artesanal. Nossa. Como eu tenho lá, por exemplo, na CIUB que eu estou dizendo, eu tenho uma empresária de grande porte de uma empresa que tem 7.000 funcionários. Então, o que eu faço? Meu maior desafio é estar sempre ali, observando o que cada uma precisa, porque o que uma empresa grande precisa não é o que uma pessoa pequena, autônoma precisa. Então, meu desafio diário é esse, é aprender constantemente, entender por que as pessoas fazem o que fazem e poder conectar divinamente mesmo que eu falo, né? De uma forma bem autêntica, porque o que falta hoje em dia é pessoas autênticas, falta verdade, falta sinceridade, né? E esse apoio que você dá para elas, também, você falou de aprender, você sempre aprende, você traz para eles esse apoio e também vem para você, né? Esse eu aprendo com elas, né? Então, esse apoio, ele volta. Tudo que a gente faz, eu falo que tudo que a gente faz na nossa vida tem a lei do retorno. Sim. Né? Então, essa lei do retorno tudo que eu faço, se eu estiver aqui
pensem comigo, eu jogo um copo d'água ali naquele vidro, né? Ele não necessariamente ele virá todo, mas ele vai respingar, ele vai molhar. Então, tudo que eu faço volta para mim. E Flávia, tem muitas mulheres que se diminuem a voz mesmo por julgamento, medo de julgamento. O que você deixa de recado para essas mulheres? Porque você trabalha com várias mulheres ao mesmo tempo, né? Deixa um recadinho para elas. O medo de julgamento. O recado que eu te dou é você se amar, não se julgar, né? Julgar os outros, a gente já nasce com essa tendência, né? Julgar todas as atitudes, tudo que todo mundo faz. Mas conheça a si mesmo, se valorize, né? Cuide de você, cuide do seu sorriso. Na neurociência a gente fala que a pessoa que está o tempo todo sorrindo, ela está mandando uma informação para o corpo. Sim. E para a mente. Então, isso tudo aumenta a imunidade, né? A gente fica mais bonita. Então, tem gente que tá até mais ou menos ali arrumado e você fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão bonita. É porque ela tem um brilho. É verdade. Então, o recadinho, a dica que eu dou é cuide de si. Conheça a si para ser melhor para o outro. E Flávia, quanto o ambiente influencia diretamente a identidade de uma pessoa? Tem uma máxima que todo mundo fala, que está até em livros, né? Que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente convive. Eu falo que, além de sermos a soma das 5 pessoas que a gente convive, a gente é reflexo das atitudes. Porque se você chega no ambiente e a pessoa não está legal, a tendência de você é dar uma baixada na energia. Sim. Então, se cerque de pessoas que são otimistas, que fazem a diferença e que têm um propósito e um objetivo de vida. Então, isso faz com que a gente realmente seja diferente, né? Você falando isso, realmente é muito importante a gente levar isso para a vida. Porque não é julgando as pessoas, porque cada um vive o que quer, né? Mas tem horas que algumas pessoas têm que dar uma puxada a gente para trás, né? Pra gente dar uma pensada na vida. E realmente, eu bebia um bom tempo, né? Eu também. Pois é, e eu parei de beber e eu mudei minha mentalidade de uma forma, não na questão só da bebida, mas aquilo, eu não julgando as pessoas. Eu vejo assim, eu falo, gente, eu era dessa forma, né? E não é que as pessoas têm que ser igual a nós, mas a mentalidade muda tanto, é tão maravilhoso quando você fala assim, nossa, eu mudei a minha vida, não é verdade? E você falando dessa questão, até puxando um gancho, eu também bebi até 9 de agosto de 2024. Olha aí. Tem a data. E por que eu parei? Por 2 motivos. Primeiro, um dos motivos é que eu podia beber um copo, como beber 10 copos, 20 copos, que eu me sentia mal. Uhum. No outro dia, o meu filho já não estava gostando, meu corpo estava rejeitando, estava inflamado, enfim. Foi uma das mudanças de vida que eu passei a fazer. E, além dessa questão, tinha, sabe aquele corar, assim, no outro dia, pensar, Sim. nossa, eu falei tal coisa. Porque às vezes a gente não tem a coragem de falar quando tá sã. É verdade. E utiliza da bebida para falar, né? Aquela pitadinha assim, tudo, né? E aí eu falei, até que ponto que isso não está prejudicando só a mim? Porque prejudica a mim, prejudica a minha imagem, e falar de certa forma para certas pessoas também está atrapalhando. Sim. Né, o meu relacionamento. E aí você começa a observar que seu marido dá aquela olhadinha assim, tipo, olha, tá passando. Né? E aí você não entende, né? Aí, hoje, como não estou mais bebendo, eu chego nas festas, eu olho, eu observo tudo. Gente, eu tô tão analítica. Eu acho que seguro. Acontece isso mesmo. Não é? A gente repara tudo, é muito melhor. Então, além de ter uma saúde agora ótima, menos 18 quilos. Olha aí que maravilha. Né? Uma vida desinflamada, né? Pele boa. Né? E também no outro dia você não tá, nossa, o que eu falei? Então, e aquela pitadinha assim, de no outro dia você não vai falar assim, putz, será? Porque nem tudo a gente lembra também. É verdade. E parece que a gente deixa só naquele momento para falar algo que a gente tem vontade de falar. É aquele momento assim que o álcool dá aquela coragem, sim, aquele empurrãozinho. Sim, é verdade. Vai. E eu falo muito nisso porque
o podcast é para posicionamento feminino, a gente faz algumas besteiras na vida que é normal, né? E eu falo que a bebida, muita gente não acha que é viável isso, que realmente é isso, mas no meu pensamento, eu falo que a bebida é algo para você se esconder, uma tristeza que tem dentro de você. Aí a pessoa bebe, não, mas eu sou feliz bebendo, ela não é feliz bebendo, ela tá escondendo algo, um sentimento que está vindo naquele momento, não é? E eu te digo mais, como todos nós seres humanos, a gente tem os nossos gatilhos. Sim. Né? E o gatilho, ele é sempre impulsionado por alguma coisa. Isso. Então, se você tem uma tendência à depressão e você bebe, na hora que você bebe, você tá alegre, tudo feliz. Beleza. Só que quando passa, a tendência é estar pior do que você estava anteriormente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Os gatilhos que nos levam a certas situações. Às vezes explodir, né? Às vezes beber para ter coragem de falar alguma coisa, né? Tem a vergonha social no outro dia. Então, se a gente analisar, se a gente for parar para pensar, nós somos movidas o tempo todo, Sim. Principalmente nós mulheres, como somos seres hormonais, o tempo todo, né? Nós somos movidas por sentimentos. E esses sentimentos, eles são desencadeados por situações que a gente fala que é gatilhos. Sim. Que aí a gente pode ter comportamentos, atitudes, e que vão fazer um estrago na sua imagem. Isso. Que amanhã você fala assim, nossa, não precisava. E não verdadeiramente você é assim. É verdade. E você falando de imagem, realmente, você segue a vida tão perfeitamente, fazendo tudo certo pela sua imagem, e uma coisinha de nada derruba você. É a gota d'água no oceano. É verdade. É muito rápido. E você leva a sua vida inteira para construir essa imagem. E basta um vento, né, de um posicionamento errado para você perder essa autonomia. Flávia, alguma fase da sua vida você precisou reconstruir? Nossa. Sim. E não foi nenhuma e nem duas, hein? Foi. E reconstruir não só uma vida, mas assim, mudei minha carreira, mudei minha vida de pernas pro ar, né? Me casei com 17 anos, né? Me separei com 20 anos de idade com meu filho de 9 meses. Nossa! Né? Porque, inclusive, Gi, isso é algo que a gente até num outro momento a gente podia conversar. Sim. Que é algo que a gente tem trabalhado muito junto à experiência do lar, que eu esqueci de falar, mas eu sou mentora de experiência do lar, que é o quanto que as mulheres, às vezes, elas se submetem a algumas coisas, como agressões, não só fisicamente, verbais também são agressões. Sim. Elas se submetem a várias situações e a um relacionamento que eu nem vou usar o termo abusivo, porque tá todo mundo usando isso aí. Sim. Mas se submete a um relacionamento que diminui ela enquanto pessoa, né? Por estar numa situação, às vezes, financeira, às vezes por uma dependência emocional, às vezes por um vício, e às vezes porque nós, como mulheres, a gente vem da natureza de que a gente sempre acredita que amanhã pode ser melhor. Então, hoje ele fez isso, não, mas ele não é assim, amanhã vai ser melhor. Sim. Então, eu acho que a gente vale em outro momento a gente falar muito específico disso, porque as mulheres, às vezes, elas acham que essa agressão é só física ou porque bebeu e quebrou alguma coisa. Né? E, na verdade, nós somos agredidas por palavras que, às vezes, na hora você nem compreende, mas o seu subconsciente guarda. E aquilo vai fazendo com que cada vez, se a pessoa tiver uma tendência à depressão, a várias outras coisas, ela só vai piorando. Né? Então, existe uma estatística que fala que mulheres com dependência emocional, sempre por algo e não conhece a si mesma, a tendência à depressão é mais de 64%. E a tendência delas tirarem a própria vida numa situação onde eu não sei mais o que fazer, chega a 27%. Quando a gente fala assim, 27%. Mas quando você pega uma população, que mais de 51% da população é mulher, faz uma conta.
Não, é muita coisa. E eu falo muito isso aqui também. Eu trago muito terapeuta, psicóloga Uhum. para falar sobre isso. Eu faço live para ajudar também. Eu acho muito importante a gente até falar sobre isso mesmo, porque a gente acha que essa dependência é para a vida toda. E a gente até fica nessa vida toda, né? Parece que você acostuma tanto com aquilo e não achamos que somos fortes. E somos. A vida é difícil para todo mundo. Se a gente não correr atrás, se esforçar para sair do que nos faz mal, quem tem que fazer por nós é nós mesmos. Ninguém vai fazer. A pessoa pode te ajudar, pode te apoiar, pode te aconselhar. Mas se você não sair disso, vai viver a sua vida inteira e a maioria das vezes acaba morrendo É. mesmo, né? Então, assim, se ame mais. Eu sempre fui dependente de carinho, de atenção, sempre. E depois dos 33 anos, agora eu tenho 35, eu Oh, falo minha idade, por quê? Porque para mostrar o quanto tempo eu passei com essa dependência, eu não sim. falo só em questão de marido, até da minha filha. Minha filha vai fazer 19 anos. Então eu sou dependente do amor dela, porque a gente tem essa dependência mesmo, é tão gostoso, mas eu parei, estudei tanto sobre autoconhecimento, isso fez Sim. tanta diferença na minha vida, o autoconhecimento. Eu acho tão importante a gente se valorizar, se conhecer realmente, porque a gente fala, nossa, eu tenho 35 anos, eu me conheço. Não, a gente não conhecemos, a gente é igual a bebida que a gente estava falando. Eu achava que eu amava, e eu vi que eu não necessito daquilo para ser feliz, para estar em uma roda de amigas, conversar, fazer palhaçada, que tem gente que tem hora que a gente sai da linha de vez em quando, mas é tão importante o autoconhecimento na vida da gente. E você falando isso aí, ó, para pensar. Se conhecer é o fator primordial, porque eu só posso dar amor ao outro, fazer o outro feliz, ser feliz se eu me conhecer, se eu saber quem eu sou. E quando você fala de mulher ser forte, eu faço a seguinte questão, trago, né? Deus deu o poder da maternidade, o poder de dar à luz a quem? Sim, a mulher. A mulher, né? Por quê? Ela é tão forte que ela pode gerar outra vida. Sim. Então pensa, traz isso para sua vida. Quando você pensar que você não é forte, sou fraco, eu não consigo fazer as coisas, pensa, Deus me deu o poder da maternidade. Mas eu não sou mãe, Flávia. Eu não sou mãe, Deus não quis que eu fosse mãe. Tá, você não tem a maternidade, você não teve filhos, mas você é uma mulher. E ele, né, te gerou como uma mulher. Você tem todos esses pré-requisitos, por mais que você não tenha filhos. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito essa consciência, trazer muito pra gente o fato de que a gente tem que se valorizar, sabe? A gente tem que se amar. Não tem como. Tem pessoas que falam assim, mas eu amo fulano. Aí você tá vendo que a pessoa tá quase morrendo ali, ela não corta o cabelo, ela não arruma Tá a nem unha, aí. a raiz, a branca tá desse tamanho. Porque falar em raiz branca, gente, você acha? Eu pintei ontem. Ela tá com 30 e poucos anos, eu tô com 52. Maravilhosa. Né? E é isso. Tá com a raiz desse tamanho e fala assim, eu amo fulano. Será? Por quê? Você não tá se amando. Sim. Qual que é a imagem que você tá vendo que você tá achando que tá tudo bem? Não é fazer para a sociedade, mas fazer algo que você olhe e fala assim, nossa, eu estou bem, eu estou bonita. Qual que é a mulher que não gosta de uma roupa nova? De um sapato, gente? Tanto que é maravilhoso. Brinco. Quem não gosta, né? Então, se valorize, se dê presentes, cuide de você. Só depois disso você vai poder falar que ama o outro. Eu falo muito isso também. Primeiro é você e depois o outro. Porque se você não estiver bem, como você vai ajudar o próximo? Nem existe isso, não tem nem como. Então, não que você seja, nossa, é demais a pessoa pensar assim, não, que realmente é verdade. Se você está com sua filha, você vai cuidar do seu filho, você tem que estar bem para cuidar da sua filha, do seu esposo, da sua família, dos seus amigos. Então, eu acho muito importante isso. Cuide de você, se conheça, procure saber o que você ama realmente, que aí quando você descobre isso, eu tenho certeza que você vai diminuir um pouquinho esse amor, essa dependência das outras pessoas, né?
Na experiência do lar, a gente costuma trabalhar uma parte lá que chama prioridades. Para você até poder se conhecer. Então, quais são as suas prioridades? Né? Aí tem gente que fala assim, minha prioridade é a minha família, é o meu trabalho, é o meu filho. E aí eu vou dar um spoiler aqui para você. A prioridade primeiro tem que ser Deus. Sim. Porque Ele está acima de todas as coisas, sem Ele você não é nada. Então, primeiro Deus, depois você. Lembra do avião? Ao ter uma turbulência ou a queda de um avião, primeiro coloque a máscara em você e depois você ajuda outra pessoa. Então, Deus, você, aí você traz a família, tá? Depois ali, quando a gente fala, vem o esposo, aí vem, né, o trabalho, os filhos ali, não nessa ordem, mas só para vocês saberem. É a gente entender que tudo tem que ter prioridade, né? E que às vezes, se você, que é mulher, não está se amando, verifique qual é o tempo de intimidade que você tem com Deus, qual a fé que você tem, porque sem Ele nós não fazemos nada. E às vezes você não está se amando porque você não tem intimidade com Deus. É verdade. E engraçado você falar isso, que quando eu conheci isso, eu fiquei 2 anos em autoconhecimento, em mentalidade, coisas maravilhosas para mim. E eu vou te falar que realmente é o que mais me fez ficar mais próximo de Deus. Sim. Foi essa hora. Eu faço até leitura, liturgia da igreja. Eu senti uma paz tão grande e parece que o Espírito Santo estava falando comigo. E era uma coisa que eu não tinha coragem, eu não me via nunca ali na frente. E 4 vezes eu fui, e sabe aquilo mexendo, eu mesma falava, não, eu não sou dessa pessoa de ficar lá na frente. E eu fui lá. E vai fazer 1 ano que eu estou na liturgia da igreja e estou amando. E isso me faz como mais próximo de Deus realmente, que é isso que os discípulos dele faziam, né? Então, quando a gente pensar, né, que eu estou no caminho certo, toda hora a gente tem que repensar, porque o caminho certo é primeiro se conhecer, né? E se conhecendo, ter mais intimidade com Deus. Então, eu falo muito dessa intimidade, porque a gente tem que parar para pensar uma coisa. Tem várias igrejas espalhadas pelo mundo de todos os jeitos, católico, evangélico, protestante, tá? Né? Enfim. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você tem intimidade com Deus. O fato de você estar ali não quer dizer que você vai ser salvo, né? Então, essa intimidade, que é esse sentimento que você sentiu, né, pelo Espírito Santo, ele tá te tocando, essa intimidade é que tira qualquer depressão, é que faz a gente se sentir mais bonita, né? É o brilho. Então, pare para pensar nessa questão, né, da intimidade. Qual que é o nível de intimidade? Porque às vezes a gente tem muita mania de reclamar e falar, o mundo tá difícil por causa desse governo, né? E esse ano mais difícil ainda porque tem Copa, tem eleição. Pare de arrumar justificativa por uma coisa que você é sempre assim. E será que você é sempre assim ou você é assim? Ou você está assim, né? Então, pare de arrumar justificativa. O governo está aí, bom ou ruim está aí, a gente tem que lidar com isso. E aí, a gente tem que parar num certo ponto e pensar assim, quais as oportunidades que eu estou perdendo e qual é a maior oportunidade que eu posso estar perdendo, que é a oportunidade de olhar para mim e saber o meu potencial, fazer diferente e ver possibilidades. Criar caminhos, né? Então, é muito isso. A gente tem que parar, ter intimidade, olhar para si. Acho que é um fator primordial, sabe, Gi? É verdade. É muito isso. E eu falo muito de Deus também. Deus é maravilhoso, Ele faz tudo. E muita coisa que acontece de ruim com a gente, igual eu falo, talvez é para ensinar. É para você estar passando, para você fortalecer naquele momento, né? A gente pensa, nossa, mas Deus é muito ruim comigo, só acontece coisas ruins. Mas você está buscando coisa boa para sua vida também? Que não depende só dele, não, né? E pensar assim também, né? Quantas vezes você parou para agradecer, né? Porque a gente só pede. Né? É verdade, então, e muito. Então, assim, só como dica, o fato de você ter uma cama, abrir o olho, tá respirando. Não, é maravilhoso. Né? Ter uma família já é um presente de Deus, então agradeça por isso. É verdade. E o que você diria para as mulheres que
acham que perdeu a identidade tentando dar conta de tudo. Ah, Porque ela tem essa conexão maravilhosa, ela sabe tudo que acontece. não, não sei tudo não, gente, mas é o seguinte, é porque muita gente fala assim, seu dia tem quantas horas? Ah, Porque é Eco7, é ACIUB, é Federal Minas, é BNI, é Experiência do Lar, eu sou a líder do meu bairro, só que essa parte nossa, meu Deus! tem um grupo lá que pega fogo, mas enfim. Então, como que você dá conta disso? A gente tem que ter disciplina, assim. Disciplina, organização. Sou a pessoa mais organizada? Não sou. Porque o meu perfil, inclusive comportamental, eu sou D e I altíssimo. Nossa. Então, eu não tenho nada das outras coisinhas, assim, quase nada, né? Diria. Então, eu faço um esforço muito grande porque eu tenho uma característica de procrastinar. Então, com esse tanto de coisa que eu faço, se eu procrastinar, eu me enrolo. É verdade. Então, eu troquei a procrastinação pela disciplina. Então, eu faço organização do meu tempo. Então, a dica que eu dou é essa. Faça uma organização. Por mais que você tenha 1000 coisas para fazer, eu estou fazendo um monte de coisa e estou deixando de cuidar de mim. Primeiro aí agora eu vou organizar. Como se fossem caixinhas. Sim. Né? Então, vou organizar ali assim, porque dá para fazer. Eu consigo fazer esse tanto de coisa. Eu tenho a qualidade de vida na minha casa. A minha mãe faleceu, hoje está fazendo 31 dias, né? Eu não sou responsável pelo meu pai, mas é um momento que ele precisa muito da minha atenção. Sim. Então eu vou todo dia na casa do meu pai, né? Eu falo com ele todo dia. Às vezes eu vou e depois eu ainda ligo para falar boa noite. E ontem mesmo, a gente conversando à noite, ele meio que deu uma engasgada, né? Uhum. E falou assim, eu tinha falado para sua mãe que a gente só ia separar quando um de nós fosse primeiro. Mas eu achei que eu fosse primeiro. Olha. Então, tá muito difícil. Aí ele deu aquela engasgada. Aí chorei de lá, chorei de cá, né? Mas enfim. Então, o que eu quero falar sobre isso tudo? Você tem que ter organização, dá tempo de você dar atenção para as pessoas que estão ao seu redor, né? E é atenção mesmo. Nessa era da tecnologia, a gente quer muito parecer do que ser. Uhum. Não, então, pare de parecer. Seja, né? E não perca a oportunidade nenhuma de falar. Verdade. Eu te amo. Porque ontem mesmo eu falei pro meu pai, antes de você desligar, eu só quero te falar uma coisa. Você sabe que eu te amo, né? Que maravilha. Aí ele falou assim, mas eu te amo muito mais. Eu falei, ixi, então nós vamos aqui brigar a noite inteira. Quem vai desligar primeiro? Porque eu amo mais, você ama mais. Que lindo. E a minha mãe faleceu numa sexta. Na quinta-feira, ele falou, você tem que falar pra sua mãe que ela tem que parar de fazer isso e isso. Eu falei, mãe, não pode isso, mãe, não pode isso. Aí ela falou, cuida da sua vida. Eu falei, mãe, a minha vida é você. Por isso que eu cuido de você. Por isso que o que você faz me atinge. Então, leva pra você. Se achando bom ou não, eu amo você. Nas suas imperfeições ou perfeições. Então, é o que tem pra hoje. Você vai ter que me aturar. É verdade. Então, eu falei isso numa quinta e na sexta-feira ela não estava aí mais. Então, quais são as oportunidades que a gente está perdendo para saber, né, quem somos nós, para a gente poder dar realmente amor pro próximo. A maioria das vezes a gente está tão corrida que a gente não pensa nessa parte. Depois que perde, a gente sofre muito porque a gente não teve, a gente teve a oportunidade, mas sempre levou para outro lado, né? Então, realmente, a gente tem que falar mesmo que ama, dar o carinho, dar atenção, porque é muito difícil depois que perde, né? Porque fica aquele vazio, né? Então, meus dias das mães. Nossa. Não foi fácil. Eu sei que não será fácil. Porque, na verdade, vai ter sempre aquela vontade de estar junto, Sim. né? Mas eu vou trocar o não será fácil por vai ser algo que eu vou aproveitar para lembrar dela ainda mais. Né? Porque ela me amou na limitação dela, ela fez o que ela podia, da forma como que ela podia. Então, fale, expresse, não deixe para amanhã. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Não sei o que vai acontecer comigo daqui 1 minuto. Sim. Então, mas eu posso sim cuidar do meu presente. E cuidar do meu presente
também é cuidar de mim e cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Sim. Né? Então, eu não sou dona do meu passado, porque ele já passou e ele serviu para aprendizagem, para me ensinar a ser melhor hoje. Então, eu vou ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. E Flávia, fala mais um pouquinho da sua empresa, da AF Tutti. Agora sim. Aquele momento que eu senti até quero tirar a blusa, Ela né? se levanta, né? Bom, a F-Tut nasceu com um propósito, que é transformar a vida das pessoas através do sono. Então, o meu propósito de vida é realmente cuidar de você, cuidar do seu sono. Porque às vezes, Gi, as pessoas elas acham que colchão é tudo igual. Sim. E colchão, até morador de rua tem colchão, viu? Isso. Só que o que leva a gente a viver mais tempo, a ter longevidade, é ergonomia. Então, assim, teve uma onda, lá em 89, as empresas começaram, ergonomia, altura da cadeira, altura do braço, altura, né? Trouxe essa ergonomia toda para dentro da empresa. Sim. Porque as pessoas adoeciam, faltavam ao trabalho. Só que as pessoas, elas pararam ali e algumas seguiram uma trajetória que é cuidar dela lá em casa, na parte que ela passa a maior parte do tempo, que é dormindo, né? Então, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Então, cuidar dessa plataforma ergonomicamente, porque se eu tenho, a gente tem a cartilagem, nós temos discos. Se eu tenho uma coluna hidratada, se eu durmo com ergonomia, se eu não estou lesionando nenhuma das minhas articulações, isso vai me dar um prazer, vai me dar uma noite de sono profundo. Sim. Eu só tenho longevidade a partir do momento que eu tenho um sono profundo, que eu atinjo o sono REM. O sono REM é como se fosse um cara que vem lá, um robozinho, para fazer uma faxina. Ele vem, joga o que é ruim fora e o que é bom ele guarda para você perpetuar na sua vida. Então, se eu posso dar uma dica para a pessoa, né, quando eu falo da minha empresa, cuide do seu sono, valorize o móvel mais importante que você tem na sua casa. Não é a luz, não é o sofá onde a visita vai chegar e vai sentar, né? Deve ser bonito, lógico, né? A gente quer uma casa bonita, mas o móvel mais importante da sua casa é a sua cama. É onde você tem intimidade com seu esposo, é onde você tem aquele momento do sono profundo, aquele momento de descanso. Se a sua cama não te descansa, você vira muito à noite, significa que ela não está te dando ergonomia, significa que ela já passou do prazo de validade. E quando a gente vai para o mercado tradicional, nós temos colchões de espuma no mercado tradicional, temos colchões de mola, temos colchões aí com isopor, com madeira para dar ergonomia, enfim, né, que eles falam ortopedia, né? Sim. Você deve pensar o seguinte: eu preciso de um produto que vai me dar uma ergonomia perfeita, mas que vai me dar também uma ortopedia perfeita. Sim. Eu preciso de um produto que a espuma seja 100% pura, porque o que estraga a espuma? Suor e umidade. Espumas de mercado, a legislação brasileira permite batismo, que a gente chama de carga. Essa carga é pó de brita, pó de mármore, e hoje, na tecnologia, é pó de garrafa PET. Aí as pessoas compram um colchão, levam para casa, depois de 6 meses, 1 ano, tem um buraquinho, aí roda o colchão. Aí ficou ótimo. Uhum. Aí passa mais 1 ano, o buraquinho já está dos 2 lados. Aí ele vira o colchão. Aí o que acontece? Aquele pó que desceu, porque a espuma é porosa, o pó desce, o pó desceu. Você virou, o colchão ficou ótimo de novo. Ele vai ficar por 5 dias ótimo, tá? Nossa, 5 dias? Ele fica por 5 dias, 10 dias ótimo, aí você começa a voltar para aquela situação do buraquinho, porque dentro de 30 dias ele já está moldando novamente. Então, as pessoas falam assim, nossa, já tá, eu tô com 10 anos de colchão, tá hora de trocar. Gente, colchão de mercado é 2 anos, porque ele já sai com a carga, a durabilidade dele, ergonomicamente, ele sai lá com 36%. Quando você vai dormindo e pressionando ele não tem mais ergonomia. Então, tomem cuidado ao comprar um colchão de mercado. Escolha sempre uma marca, né, de preferência a minha, a Eco7, por quê?
Nós temos as espumas são 100% virgens, a fabricação é nossa, então nós temos uma indústria química que fabrica a espuma para fazer o colchão. Enquanto as lojas convencionais, né, do mercado, as empresas convencionais, elas compram a espuma e elas são montadoras, elas não são fabricantes, né? Então, quando você for escolher um colchão, escolha um colchão que tenha ortopedia, ergonomia e tenha longevidade, porque precisa que esse colchão, ele abrace você quando você dorme, né, para que você atinja o sono profundo. E que também, hoje na correria, a gente não tem tempo para pôr o pé no chão, para fazer um monte de coisa que a gente precisa para trazer o equilíbrio. Então, escolha um produto que tenha infravermelho, magneto, que é essa parte, vai cuidar da nossa parte líquida e vai trazer esse equilíbrio que a gente perdeu com os usos do celular, das luzes elétricas. Então, dê prioridade àquele produto que vai cuidar da sua vida e vai te acompanhar realmente e que tenha uma assistência vitalícia. E nós temos assistência vitalícia. Não, e que maravilha, né? A melhor coisa do mundo. Você trabalha o dia inteiro na correria, dormir bem, não tem coisa melhor, não. Não, e aí aquele momento que você passa até uma invejinha ou coloca aquela pitadinha assim para a pessoa querer, né? Além de infravermelho, magneto, ser espuma de verdade, ter um perfilado para fazer um movimento, que maravilha. ainda tem uma massagem, Ah, uma cromoterapia, você levanta as perninhas, liga uma massagem, uma cromoterapia, não tem emoção, né? Não tem nada melhor para cuidar de si. Porque a gente levanta muito mais bonita. Olha aqui, meu marido tá aqui, amor, tô precisando do colchão desse, como uma massagem, imagina eu ter massagem todo dia, nem pagar pela massagem, pelo amor de Deus, eu tô precisando nem disso. Nem pagar pela massagem, e toda vez que a gente vem num colchão que tem massagem, ele tem quântica, e a quântica trabalha regeneração celular, ou seja, dá energia ao núcleo da célula, para que a gente viva mais e melhor. Então, para quem faz botox, é uma beleza, porque ajuda, né? Para quem quer cuidar da pele, ajuda. E pro relacionamento também, como chama o amor? Wesley. Pro relacionamento, viu, Wesley? É ótimo. Aí, ó, já te conto. Só possibilidade boa, gente. Quem que não quer um colchão desse? Flávia, o que é Deus para você? Deus para mim. Deus para mim, ele é todo soberano, ele é tudo. Ele é tudo que eu vejo, tudo que eu respiro, tudo que eu amo, tudo. Porque sem ele eu não sou nada. Né? Ele é o ar que eu respiro. Sou falha, como todos nós somos, e vamos continuar sendo, porque é perfeito só ele. Né? E para ser perfeito como ele, ser crucificado, eu não quero, não. Tá? Então, tô brincando, mas é mais ou menos assim, né? A gente vai morrer aprendendo. Então, vamos fazer a diferença, né? Então, Deus para mim realmente o ar que eu respiro e no sentido dele me dar a possibilidade de estar aqui e de fazer a diferença. Sim, e você falando de perfeição, realmente a gente julga tantas pessoas, a gente espera tanta perfeição das pessoas e tenta ser perfeito também, né? Porque pra gente é perfeito, né? Não, pro outro não vê essa perfeição toda. Que, olha pra você ver, Deus foi perfeito e não agradou todo mundo. Imagina nós, como que a gente vai agradar todo mundo? Não existe isso. Não tem jeito. Olha, como eu te disse, eu tô com 52 anos, né? E eu sempre fui daquela assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, que tem que ser assim. Quando eu peguei esse monte de coisa para fazer, eu falei, e aí? Né? Como é que vai ser? Então, assim, eu procuro ser o meu melhor em tudo. Fazer o meu melhor em tudo, mas antes feito do que perfeito. Do que perfeito. Não existe perfeição. Então, eu tô trazendo isso. E gente, eu só aprendi essa frase, o antes feito do que perfeito, quando eu fiz 50 anos. Olha pra você ver. Você aprendeu algumas coisas com 30, outras com 35? Não. Então, eu aprendi que antes feito do que perfeito. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer de qualquer forma. Sim. Então, a minha personalidade é fazer o melhor que eu posso. Então, eu tento fazer tudo ali com a melhor perfeição possível, da melhor forma possível. Não vai ser 100%, mas vai ser algo que vai me dar satisfação. Sim. Porque quando eu acerto, eu faço algo que eu percebo que é bom para mim, que é bom para o outro, me dá satisfação. É verdade. Então, faça isso, né? Antes feito do que perfeito, mas faça o feito da melhor forma possível. E é o melhor fazer mesmo, né? Flávia, onde te encontramos nas redes sociais? Então vamos lá. Papel e caneta. Né?
Bom, nas redes sociais eu só tenho a minha e da minha empresa. Então eu mais posto na minha e jogo para a empresa, porque ninguém quer seguir empresa hoje em dia, né? Sim. Então, o meu é Flávia RSTUCCI, que é Flávia R disso, né? RS Tucci. E a empresa é a f.tucci.eco7. Então, Eco7 é com K. Então fica bem certinho. Não conseguiu anotar a F-Tucci, vai lá no Flávia, ó, Flávia RS Tucci, e aí você já me acha lá. Lá tem todas as conexões que você vai encontrar também a minha empresa. E essa mulher da conexão mesmo, gente, vocês viram, né? E Flávia, eu estou muito feliz e agradecida mesmo de ter sua presença aqui no podcast. Eu amei realmente ter essa conversa. Foi um uai, você me conta, né? Uai, conta aí mesmo. Uai, eu contei tudo, né? É verdade. E nem tudo assim a gente fala, mas o que eu posso dizer para você, Gi, é que é uma satisfação enorme, né? Eu acho que Deus tem um propósito para todas as coisas, com certeza. A pessoa que for ouvir esse podcast vai ter aquele momento assim, ela falou comigo. Então, assim, se você estiver nesse momento pensando coisas que não agradam a Deus, repense, né? E cuide de você. Então, sabe aquele momento assim que você vai assistir uma coisa que aquilo pode mudar o seu dia? Ou se não for nada com você, alguém pode estar precisando ouvir essa palavra? Tipo aqueles devocionais. Sim. Não é um devocional, né? Mas é às vezes aquela chavinha que precisava para fazer assim, ó. E a pessoa pensar, nossa, eu estou dando muita importância aos problemas. Sim. E estou assim cega para a solução, e a solução ela tá ali. Hoje eu disse pro meu marido assim, ó, ele falou, eu fui em tal lugar, o rapaz falou que ia estar lá, eu falei que eu ia lá, eu cheguei, ele tinha saído. Aí eu falei, olha, o óbvio tem que ser dito, né? Você disse que ia lá, mas você falou que horas? Você falou para ele, olha, eu vou aí daqui a pouco, mas se você precisar de sair ou for sair, você me avisa? Então, gente, a gente já fala o tempo todo. E eu só falei isso pra ele porque ontem aconteceu isso comigo. Eu falei, nossa, mas a pessoa não me esperou. Aí a pessoa falou assim, mas você falou que vinha, mas não falou a hora. É verdade. Então, lembre-se que o óbvio tem que ser dito. Se é pro seu filho, se é pro seu marido, se é pro seu gestor, ou se é pra sua equipe, diga o óbvio. O óbvio, ele parece óbvio, né? Mas a comunicação, ela parte do princípio do óbvio. É essencial, né? Gente, tá gostando desse episódio? Curta, comenta, compartilha, que isso é muito importante para mim. Flávia, gratidão mesmo por ter você aqui. Eu que agradeço, Gi. Estou disponível e vamos botar essa mulherada para fazer a diferença. Tanto essa que tá aí, quanto as mulheres da SIUB, do BNI, da Federanas. Bora fazer o Uberlândia tremer. A gente tem que ser reconhecido pela nossa força e por fazer a diferença, hein? Sim, e fazemos a diferença, mas vamos dar um ânimo a mais nessa diferença aqui, né? É isso aí. Seja sempre aquela que vai dar uma pitadinha a mais. Tadinha. Muito obrigada e até mais. Até mais. Tchau, tchau.